Olá, galera, beleza? Aqui é o professor Daí. Vamos continuar nossa aula sobre o movimento uniformemente variado, certo? Já falei um pouquinho sobre o movimento uniforme. Quem perdeu essa aula, pode ir lá no canal. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, aula de movimento uniforme, para que vocês possam assistir em sequência. E aproveita e já deixa aí, já se inscreve aí no canal, certo? Curte lá a página para que vocês possam estar recebendo os vídeos, certo? Assim que eu postar aqui, ok? Que eu vou tentar postar o máximo possível todos os dias, certo? Com certa frequência, para que vocês tenham conteúdo e possam acompanhar, certo? Gradativamente. Então, vou fazer um resumo, certo? Para você que está estudando aí para o Enem e tal, sobre o movimento retilíneo variado. E você que está no ensino médio, está com dúvida nesse assunto, está no primeiro ano, está vendo pela primeira vez, também vai lhe ajudar, beleza? E depois, na sequência, como eu disse das aulas, vou fazer várias aulas com questões resolvidas e tal. Mas por enquanto, vamos entender um pouquinho o que é um conceito e a definição de movimento uniformemente variado, certo? Onde é que eu uso isso aqui? Bem, quem assistiu a primeira aula lá, de movimento uniforme, eu expliquei que o movimento uniforme é um movimento, ele é todo limitado, né? É um movimento em uma linha reta, um movimento que não tem variação de velocidade, ou seja, não tem variação de aceleração, a velocidade fica constante sempre o tempo todo. E não acontece o tempo todo, certo? Só que aqui no movimento uniformemente variado, ou movimento retilíneo, né, como é chamado também nos livros aí, é um tipo de movimento onde vai acrescentar, tá certo, aceleração, e além de acrescentar aceleração no movimento, tudo vai ocorrer uma certa variação. Ou seja, variação de velocidade, variação de tempo e variação de aceleração, que a gente vai ver aqui nas primeiras fórmulas aqui. Então, lembrou de movimento retilíneo uniformemente variado, famoso MRUV, é lembrar que tem variação. De quê? Velocidade, certo? Aceleração, vou colocar aqui do ladinho, e tempo. Essas grandezas aqui, essas três grandezas vão ficar variando lá o tempo todo. Tranquilo? Então, a primeira forma que a gente vê é a forma de aceleração média, certo? Veja só, eu já disse aqui que esse delta aqui, quando aparece na física, eu vou até colocar aqui uma setinha aqui para vocês observarem, ó. Esse delta V aqui, quando aparece, significa variação. Ou seja, delta V aqui é variação de velocidade. Delta T aqui embaixo, variação de tempo. Então, a minha aceleração média vai ser o quê? Vai ser a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, ou seja, desse movimento aí. E sempre diferente de zero, viu, gente? Aqui, ó, sempre diferente de zero. Aqui esse símbolo diferente, ou seja, a aceleração ela pode ser negativa, ela pode ser positiva, certo? Mas ela não vai ser zero. Não aqui no movimento variado, ok? Ela vai estar, justamente, vai estar variando constantemente, que é um movimento mais próximo da nossa realidade, ok? A gente, quando está caminhando, a gente faz uma certa variação de passos, de velocidade, no caso, de aceleração. Quando a gente está num carro, você observa que é comum o carro acelerar um pouco mais, diminuir, ou seja, ocorre uma variação o tempo todo dessas grandezas, velocidade e aceleração. Veja, com essa equação simples aqui, eu acho a aceleração média, certo? Do móvel, do carro, do veículo, ou a sua, se for o caso. E aí eu posso desmembrar ela dessa forma aqui, ó. Tá? Aqui, eu descrevi aqui embaixo, como eu disse, vai ser a variação. Então, sempre que é variação, vai ser o final menos o início. Então, esse V0 aqui é o inicial. Então, velocidade inicial. E aqui embaixo, T seria o tempo final, menos o tempo inicial. Ou seja, a equação de cima, eu só desmembrei ela aqui. E aí, ela fica dessa maneira aqui. Então, se você tem lá os valores de velocidade final, eu vou colocar aqui. Você tem os valores de velocidade inicial, você vai colocar aqui. Tá? E o tempo, a mesma coisa. Só que o tempo, veja, na maioria das questões, o tempo inicial, ó, ele é igual a zero. Porque normalmente a gente parte sempre de uma posição zero, né? Do início. Então, quando a gente abre, vai ligar um cronômetro, por exemplo, a gente marca, começa a marcar do zero. Então, o tempo inicial normalmente é zero. E aí ela fica mais simples. Então, você tem a diferença aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo? A aceleração média vai ser a variação da velocidade sobre o tempo final, ok? A gente simplifica já ela. Mas veja, essa mesma equação eu posso escrever ela numa forma de função, que é essa função que está aqui embaixo. Vou botar uma setinha aqui só para mostrar para vocês. Ó. E até especifiquei cada uma das letras que eu já falei aqui.
Tá? Essa equação que a gente está vendo aqui, eu posso escrever ela na forma de função. Em função de quem? Da velocidade. Tá? Então, eu tenho aqui a velocidade em função de um tempo qualquer, que eu não sei qual é, vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, né, que é o tempo final aí, certo, do trajeto. Então, essa aqui, eu tenho duas equações principais do movimento variado, certo? Essa daqui, a primeira, que eu posso escrever dessas duas formas aqui que vocês viram, que eu estou mostrando aqui, e aqui a segunda, certo? Que é uma equação de velocidade. Aqui eu quero achar a velocidade num valor de tempo, que eu não sei qual é o tempo, a depender da questão, essa função aqui vai aparecer sempre com frequência. Ok? Lá no final, gente, do vídeo, eu vou dar uma dica para vocês sobre questão de fórmulas. Até separei lá várias fórmulas, certo? Para a gente discutir um pouquinho e vou dar umas dicas importantes para vocês sobre questões de fórmulas aí, ok? Mas já no início, já fica entendido o seguinte, ó. Movimento variado, certo? Vai entrar a variação de aceleração. Vou trabalhar com aceleração média. E com velocidade também. Essas duas grandezas vão ficar variando o tempo todo. Vamos para a sequência aqui, para a gente ver mais detalhes sobre movimento variado. Ó, o deslocamento aumenta ou diminui, certo? Ou seja, ele vai sofrer variações, normal. Então, como ele sofre variações, e então eu sou obrigado a definir uma equação para poder achar o deslocamento desse móvel. Então, toda vez que uma grandeza sofre uma variação, no MUV isso é nítido, acontece o tempo todo, eu tenho uma equação para cada situação. Então, se eu quero achar agora o deslocamento, que é esse ΔS aqui, que eu posso ver, ΔS é a variação, né? Então, ΔS pode ser, olha, S menos S0, que seria o quê? Posição final menos a posição inicial. Eu posso escrever assim, dessa forma como está aqui, tá? Igual, aí vem o resto, é igual, o resto você escreve igual. Velocidade inicial, tal, que a gente já viu lá em cima, que ela aparece em outra equação, vezes o tempo final, né? Mais, aqui, esse maisinho aqui, aceleração, não é isso? Vezes o tempo ao quadrado, dividido tudo por 2. Ok? Tudo isso dividido por 2. Veja, eu só estou reescrevendo aqui a equação que está aqui em cima. Ok? Então, essa equação aqui, eu utilizo ela quando eu tenho variação de deslocamento. Então, eu quero achar o deslocamento de um carro, de um móvel, no movimento variado. E aí, eu vou utilizar essa expressão aqui. Tá? Eu tenho a posição final, menos a posição inicial, que é uma variação, né? E eu vou precisar da velocidade inicial, do tempo e da aceleração para poder achar o valor aqui que eu quero de deslocamento, ok? Então, guarda aí essa equaçãozinha, vou relembrar de novo lá no final, mas aí já fica na mente de vocês, ou seja, no movimento variado ocorre também aumento e diminuição de deslocamento. A gente já viu que ocorre variação de aceleração, ok? E de velocidade, tá? Que aí é onde entra aqui a equação de Torricelli, tá? Torricelli, só parar aqui rapidinho essa inscrição que eu fiz aqui, só para a gente... Só para não atrapalhar aqui a minha explicação sobre Torricelli, ok? Deixa eu apagar aqui um pouquinho mais, pronto. Já tá bom. Veja só, Torricelli, tá? Deixa eu marcar aqui. Torricelli é um matemático que ele percebeu que em algumas situações eu não tinha como calcular, por exemplo, a velocidade. Eu queria saber a velocidade do carro, por exemplo, de um móvel. Tá? Vou desenhar aqui. Só que aí, veja só, eu não tinha o tempo. E acontece isso muito. Tem algumas questões que eu tenho velocidade inicial, velocidade final, mas eu não sei qual é o tempo do percurso, o tempo que esse carrinho aqui, né, levou para percorrer determinado percurso. E aí, sem o tempo, sem a variável tempo, como é que eu vou calcular essa velocidade? Aí, um matemático, Torricelli, por isso ele recebeu esse nome, essa equação, desenvolveu essa equação matemática aqui, certo? E física, né? Juntando velocidade, aceleração, variação aqui da posição, para resolver esse problema. Quando é que eu vou usar a equação de Torricelli? Veja, eu quero a velocidade, a questão lá, que é achar a velocidade do veículo. E não tem um tempo. Ele não dá o tempo para vocês. Então, vocês vão usar a equação de Torricelli, que é a velocidade final, né, ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação de espaço.
né? O ΔS aqui é variação de espaço. Pronto, eu vou usar essa expressão quando eu não tenho tempo. Então, eu tenho duas equações de velocidade. A primeira que eu mostrei lá em cima, que eu tenho tempo para trabalhar. E quando eu não tenho tempo, eu quero achar a velocidade, eu vou usar a equação de Torricelli. Tranquilo? A gente vai trabalhar esse exercício, não se afobe em decorar isso agora. Vamos seguir adiante, que a gente tem muito mais dicas aqui para vocês sobre os tipos de movimento. Beleza? Olha só, aqui eu coloquei, né, o movimento característico do MU, que é o movimento uniforme, para vocês observarem que o movimento é sempre a mesma distância, tá vendo? Ó? Ou seja, é um movimento constante, como eu já tinha ensinado nessa aula. Movimento uniforme, o carro se desloca em movimento com velocidade constante, ok? Não sofre nenhuma variação. Então, mais ou menos seria essa a trajetória do carro aqui, okay? Que ele está fazendo, sempre com a mesma velocidade. Só que aqui eu estou trabalhando com movimento variado. E aí, com movimento variado, como é que funciona? Tem dois tipos de movimento. Esse aqui é o primeiro, movimento acelerado. Veja que o carro estava aqui, certo? Com certa velocidade, e de repente ele acelerou, né? Teve um ganho de aceleração aqui muito grande. Esse espaço que ele percorreu demonstra que ele acelerou bruscamente aí. Então ele tem um movimento acelerado. Então, visivelmente, se você tiver uma situação como essa, vai ter um movimento acelerado, ok? E quando é que é um movimento retardado? Pronto, é um movimento, é o segundo tipo, certo? Veja que o carro está aqui com uma velocidade aqui logo no início, tá vendo? Ó, seu canto aqui esquerdo. E aí ele percorre um certo percurso aqui, ok? E de repente ele começa a reduzir. Tá vendo que ele está reduzindo aqui, ó? Esse espaçamento aqui está reduzindo. Então ele estava acelerado, né? E aí de repente começou a reduzir sua velocidade gradativamente. Então ele está fazendo um movimento retardado. Então, visualmente, esses dois tipos de movimento aqui, se vocês observarem na rua, em qualquer situação gráfica, são movimentos. O primeiro, acelerado, e o segundo aqui, movimento retardado, ok? São os dois tipos de movimento uniformemente variado. Aí, aqui, eu vou trabalhar velocidade e aceleração. Aí vai entrar em cena esses indicadores aqui embaixo. Eu separei para vocês aqui, para vocês observarem matematicamente. Então, visualmente, é isso que eu apresentei para vocês aqui, tá? Agora, e matematicamente, como é que eu sei que o movimento é acelerado, por exemplo? Como é que eu sei que ele está acelerado? Pronto, aí eu vou observar os valores da aceleração e os valores da velocidade. Veja, no primeiro caso eu tenho aceleração maior que zero e velocidade maior que zero. Então, se eu tenho um valor positivo, tanto de aceleração quanto de velocidade, movimento acelerado. Segundo caso aqui embaixo, eu tenho a aceleração menor que zero e a velocidade menor que zero. Ou seja, os dois estão negativos. Também eu tenho um movimento acelerado, certo? Então, veja só, matematicamente eu vou observar os valores. Então, a questão deu os valores lá e eu vou olhar. Se os dois valores são positivos, aceleração e velocidade, eu já sei que é um movimento acelerado. Se a questão perguntar ou tiver alguma coisa para você responder, você já sabe. Se tiver os dois negativos, também é acelerado, ok? Que pode acontecer do sinal matematicamente ficar os dois negativos. E agora, quando o movimento é retardado? Pronto. Nesse caso, veja que tem uma troca, uma diferença de sinais. Veja, no primeiro caso, a aceleração é maior que zero, ou seja, ela é positiva. E a velocidade é menor que zero, ou seja, a velocidade vai estar lá um valor negativo e a aceleração vai estar positiva. Então, nesses dois casos, eu tenho um movimento retardado. Ou o contrário, né? Porque a situação aqui é a segunda aqui embaixo. A aceleração é negativa, ela é menor que zero. E a velocidade é maior que zero. Quando ela é maior que zero, gente, e a aceleração é negativa, o movimento também é retardado. Ou seja, se os sinais de aceleração e velocidade forem diferentes, movimento retardado. Não tem nem erro. Se os sinais forem iguais, matematicamente, for igual, positivo, ou os dois negativos, o movimento é acelerado. Fica a dica aí, são as duas maneiras de a gente conseguir identificar qual tipo de movimento. Porque às vezes na questão, ele dá os valores, né, e lá no final, alguém ele pode vir a perguntar para vocês. Então, vocês já sabem como identificar. Ou observando o desenho gráfico, como está aqui em cima, o primeiro caso, e o segundo, ou matematicamente, que é o mais comum, que são as situações que eu citei aqui embaixo. Tranquilo? Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo com calma e rever novamente as dicas que eu dei. Beleza? Vamos seguir mais um pouquinho aqui para frente para a gente ver mais uma característica do movimento
uniformemente variado, que são os gráficos, certo? Eu vou ter aqui os dois modelos de gráfico e aqui no final, né, para comparar o gráfico do MU, movimento uniforme, que eu apresentei na primeira aula. Então, veja, no MUV, que é o movimento variado, a gente tem um gráfico de velocidade sobre o tempo, né? Aqui, ó, aqui é o tempo, aqui é a velocidade. Veja que é uma reta, ou ela está crescente, ou ela está decrescendo, que é o segundo caso aqui, o B, certo? Então, no primeiro caso, a reta crescente aqui seria um movimento acelerado, ou seja, o carro que está acelerando. A reta em si, gente, representa o movimento do veículo. E no segundo caso, seria um movimento, no caso, desacelerado, ou retardado, que é a mesma coisa, tá? Então, veja que o gráfico aqui está descendo, a retinha está para baixo, certo? Está indo de encontro aqui a outra reta aqui. Então, como ela está decrescente, seria um movimento desacelerado. Graficamente, eu tenho os dois tipos de movimento aqui, ok? E no MU, né, eu botei aqui do lado, veja que o gráfico é sempre uma reta, tá vendo? Ó? Por quê? Porque a velocidade aqui ela não muda. Então, ela nem sobe nem desce. Então, fica sempre assim, uma reta. Então, você observou uma situação gráfica, tá? Falando de movimento. Que tem só uma reta seguindo, já sabe. Que é um movimento uniforme. Um movimento simples, uniforme, porque é só uma reta, não está sofrendo nenhuma mudança de velocidade. Aqui, veja que a velocidade muda aí. Vários pontos. Aqui não tem valores nenhum, mas se tivesse valores, estaria mudando. Aqui na letra A também, tá vendo? Ó? Cada ponto desse que eu estou marcando aqui para vocês seria um valor. Tá? Então está havendo uma mudança de velocidade em função do tempo. Então está ocorrendo variação aqui. Se está ocorrendo variação, os dois tipos de gráfico seria o gráfico de movimento uniformemente variado. Se a questão falar, o movimento é retardado, pronto, seria a letra B. O gráfico seria esse, que ele está desacelerado, certo? Ou retardado, é a mesma coisa. E se a questão estivesse mencionando, o movimento do carro foi acelerado em algum momento, então já sabe que é uma reta subindo, certo? Crescente, e aí seria mais próximo disso aqui, para a letra A. Beleza? Tranquilo? Qualquer coisa, volte o vídeo com calma e olhe com atenção. E agora, como eu disse, vou deixar para vocês a dica bem massa aqui para vocês sobre as formas, certo? Veja que aqui eu resumi, né? Fiz um resumo bem basicão das formas de movimento. MU, movimento uniforme, e aqui embaixo, MUV. Veja que eu tenho uma forma de velocidade média no MU, bem simples aqui. Tem uma fórmula aqui, né, simples também, que eu trabalho aqui, a aceleração. E tem uma fórmula da posição. Veja, essa aparece aqui, é uma fórmula da posição. Já aqui embaixo, certo? No MUV, eu vou trabalhar com duas equações de velocidade. Tá? Lembrando, quando é que eu vou usar de Torricelli? Observe, só olha para as duas. Ó, tá? Aqui eu tenho o tempo. Ó. Então, se a questão deu tempo, esquece Torricelli. Eu não vou nem trabalhar com ele. Eu vou trabalhar com essa. Mas se a questão não dá para você o tempo, variável t, aí sim eu vou precisar trabalhar com a equação de Torricelli. Porque provavelmente a questão vai dar o deslocamento, vai dar a aceleração, vai ter a velocidade inicial, e aí eu posso trabalhar com ela. Beleza? E a equação da posição. Aí uma dica aqui. Alguns livros e alguns professores trabalham essa equação aqui da posição como sorvetão, né? Eles chamam de sorvetão. E essa daqui do MU, né, que é mais simples, de sorvetinho. Então, sorvetinho e aqui o MUV, sorvetão, certo? Que é a mesma expressão, só que no MUV está ocorrendo a variação da aceleração. Então, essa parte aqui acaba entrando, tá vendo? Se eu olhar para cá, acrescentei essa parte aqui. Então, lembrar que não é importante vocês ficarem decorando as formas, beleza? O mais legal é que você memorize. E para memorizar essas fórmulas aqui todas, é que a gente faz exercícios, tá? Muito exercício, galera, que aí automaticamente vocês vão acabar decorando, memorizando, na verdade, que é o principal, cada uma delas, e o principal é saber quando vai usá-las. Fazendo exercício a gente consegue fazer tudo isso. Beleza? Então fica a dica, fazer questões, acompanhar as questões resolvidas aqui no canal, vai ajudar vocês a memorizar as fórmulas e saber quando usá-las. Então, inscreve no canal aí, certo? Compartilha com os amigos de vocês, para continuar recebendo as aulas, certo? Sigam o canal, se inscrevam aí embaixo. E eu vou deixar o link da aula do MU, dessa aula aqui, que eu gravei, lá na descrição, e vai aparecer aqui em algum lugar aqui em cima, em algum card aqui, para vocês acessarem, caso não tenham visto essa aula ainda, tá?
tá? Que é a aula de MU, vai ajudar vocês a entender um pouquinho de MU ou revisar caso tenham alguma dúvida. Tranquilo? Vejo vocês na próxima, galera. Até mais.